Boa tarde a todos. Em nome da Casa Hunter, eu gostaria de agradecer a presença dos doutores Cláudio Galvão, Daniele Leão, Dr. Jorge Vaz. São 3 hematologistas, referências para nós. Um prazer tê-los conosco. Dia 23 de julho é o Dia Mundial da Doença de Castleman, uma patologia desconhecida da maioria dos brasileiros, né? E em nossa conversa hoje nós vamos tentar desvendar um pouco dessa patologia, abordar os sintomas, as possibilidades de diagnóstico, né? A evolução e os tratamentos existentes. Mas antes de começar com as perguntas, é fundamental, né, a gente se apresentar. Eu vou pedir a vocês, por favor, que contem um pouco da sua trajetória ou da sua relação com essa patologia. Por favor, Dr. Cláudio Galvão, podemos começar com o senhor? Olá, boa tarde, é um prazer estar aqui com todos esses amigos. Eu sou hematologista de gente grande e também sou oncologista pediatra. Só faço de 0 a 100 anos, é pouco usual isso aí. Sou presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, da ABHH também, que a gente todos fazemos parte, e sou da Santa Casa de Porto Alegre. E a relação com o Castleman, na verdade, foi uma coisa curiosa. A gente lembra lá, quando até a Dani estava fazendo o lançamento lá do produto que a gente usa para Castleman, e a gente acabou usando, foi a primeira uso comercial no país. Mas ele teve uma pesquisa clínica bacana, que o pessoal teve chance de participar. Acredito que a Dani tenha participado dela. Doutora Daniele, por favor. Então, boa tarde a todos. Eu sou Daniele Leão, eu sou hematologista. E assim, o meu contato com doença de Castleman foi através de um paciente que chegou para mim, encaminhado por outro colega. E eu me lembro que assim, eu sempre trabalhei muito com as residentes. Então, uma das residentes veio completamente perdida com um caso, disse que nunca tinha ouvido falar. E assim, e sempre foi muito interessante saber esse tipo de patologia que eu falo que imagina, em pleno século XXI, a gente ainda não entende muitas das coisas sobre ela. Então, quer dizer, foi até um processo da gente estudar, de todos os residentes verem como que eram todos os processos da patologia. No início até nem se tinha, né, os critérios diagnósticos. Então, assim, é muito interessante que a gente consegue ver a evolução do próprio conhecimento sobre a doença. Então, meu contato foi assim, foi através de um paciente, outros pacientes chegaram, a gente até montou um ambulatório, a questão da experiência com a droga também, que Cláudio mencionou. Por isso que eu acho que é extremamente importante o que a gente está fazendo aqui hoje, quer dizer, divulgar a doença, fazer com que mais pessoas conheçam, né, e que a gente consiga fazer o melhor pelos pacientes. Muito obrigada. E o Dr. Jorge Vaz, prazer tê-lo aqui, se eu pudesse apresentar. É claro, uma boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, me sinto muito honrado com esse convite da Casa Hunter para participar dessa discussão sobre uma das doenças que eu coloco como talvez uma das mais curiosas, né, dentro da nossa especialidade. É um prazer dividir esse espaço com o Cláudio, com a Dani, que são queridos amigos. Meu nome é Jorge Vaz, eu sou hematologista de Brasília e minha principal área de atuação é justamente no tratamento e acompanhamento das doenças linfoproliferativas, os linfomas, para ser mais preciso, e também das gamapatias monoclonais, a mais importante delas, o mieloma múltiplo. E essas doenças, elas guardam alguma relação do ponto de vista da epidemiologia, da incidência e também um certo parentesco, vamos dizer assim, com a doença de Castleman. Eu tive o meu primeiro contato com a doença de Castleman já há mais de 20 anos. Fui apresentado a essa doença por meio de uma paciente que tinha uma forma bastante avançada da doença na ocasião. Há mais de 20 anos nós não tínhamos esses recursos terapêuticos, né, dos quais vamos discutir agora, então foi um pouco mais desafiador do que atualmente. Mas essa paciente, a despeito disso, ela está muito bem até hoje, né? Então, ela recebeu os seus tratamentos, os tratamentos que eram disponíveis na ocasião, conseguiu controlar muito bem a doença, e eu acho que essa é uma importante mensagem para a gente passar para todos, né? Que a doença de Castleman é uma doença que o desafio repousa muitas vezes sobre o diagnóstico, mas para a qual a gente tem
bastantes opções terapêuticas, né, que são muito eficazes. Então, estou à disposição. Mais uma vez, muito obrigado por esse convite. Bom, aproveitando, vamos começar essas perguntas aí com o Dr. Jorge Vaz. A doença de Castleman é uma doença rara, né, e caracterizada pelo crescimento dessas células nos linfonodos do corpo. Eu gostaria de saber se o senhor poderia explicar quais são as características dessa patologia e as formas de manifestação. Pois não. A doença de Castleman, ela é uma doença do nosso sistema imunológico e que, por afetar justamente os gânglios linfáticos, que são as estruturas principais do nosso sistema imunológico, é onde vivem as células do sistema imunológico, os linfócitos, ela, na sua manifestação, inicialmente se parece muito com os linfomas. Ela se caracteriza pelo crescimento dos gânglios, que podem aparecer em qualquer região do corpo. É uma doença rara, então as estatísticas norte-americanas são um pouco mais precisas do que as do restante do mundo. Nós temos aí algo em torno de 7.000 casos novos por ano de doença de Castleman nos Estados Unidos, e desses 7.000, praticamente 5.000 são de um dos tipos da doença, que é o chamado tipo unicêntrico, né? Então, a doença de Castleman, ela tem, digamos assim, 3 formas de apresentação. O tipo unicêntrico, que é de longe o mais comum, que é quando esse crescimento dos gânglios ocorre em um gânglio só ou acometendo apenas uma região do nosso organismo. Essa região pode ser o pescoço, pode ser dentro do tórax, pode ser dentro do abdômen. E quando esse gânglio aparece, o paciente, em geral, tem sintomas que são sintomas, né, do volume daquele gânglio crescendo na região. Dependendo da região, esse gânglio crescendo pode adquirir volumes significativos, ele pode comprimir algumas estruturas e provocar sintomas que a gente chama de inespecíficos. Dor, tosse, dificuldade de digestão, né? Dor abdominal, náuseas, vômitos, mas a principal manifestação mesmo é o crescimento do volume do gânglio, né? A gente chama de volume tumoral, embora a doença de Castleman não seja um câncer, né? A doença de Castleman é uma doença policlonal. São vários os clones de células envolvidos nesse crescimento do gânglio. Laboratorialmente, também não há nenhum marcador específico. Normalmente, os exames laboratoriais vão mostrar para a gente aquilo que a gente chama de estado inflamatório. Então, nós podemos ter alterações no hemograma, que é o exame das células do sangue, com achados inespecíficos, anemia, por exemplo, que é a redução das células vermelhas, às vezes aumento das plaquetas, chamado de trombocitose, elevação da proteína C reativa, elevação da ferritina, elevação do VHS. Todos esses são marcadores inflamatórios, caracterizando, então, esse estado inflamatório que muitas vezes está associado com a doença de Castleman. Esse paciente vai, invariavelmente, ser assistido por um cirurgião devido à presença desse tumor, que vai fazer a biópsia. Preferencialmente, quando se trata de um gânglio, a gente deve retirar aquele gânglio como um todo, né? E se a doença é unicêntrica, ele já estará fazendo ao mesmo tempo o tratamento, né? Que essencialmente consiste na remoção daquelas estruturas afetadas. Nas outras formas da doença, aí são as formas multicêntricas, é quando esses gânglios aparecem aumentados em mais de uma região, simultaneamente. Às vezes com crescimentos que a gente chama de assimétricos, portanto, o gânglio pode crescer um pouco mais dentro do abdômen e um pouco menos no pescoço. Ele não precisa todos crescerem do mesmo tamanho nem da mesma velocidade. Nessa situação da doença multicêntrica, ela se assemelha mais ainda com o linfoma, né? Então, há uma preocupação, o paciente muitas vezes é investigado como se fosse um linfoma, um tumor, né? Um câncer do sistema linfático.
Novamente, esses pacientes não têm nenhuma alteração laboratorial que seja específica, os marcadores inflamatórios costumam ser aqueles que mais estão alterados. Eventualmente, podemos ter alteração de função de órgão. Se um gânglio cresce na região e compromete, por exemplo, a vascularização do rim, né, o gânglio comprime a artéria renal, pode haver sinais de perda da função renal, que laboratorialmente a gente vai definir pela elevação dos níveis de ureia e creatinina no sangue. Isso para citar um exemplo. Ou alteração das enzimas que estão relacionadas com o fígado, né? A gente chama de enzimas hepáticas. Então, laboratorialmente também pode ocorrer isso. Eventualmente, o baço pode estar aumentado de tamanho, lembrando que o baço também faz parte do sistema linfático, é um órgão do sistema linfático. A doença multicêntrica, para o seu diagnóstico, novamente nós vamos precisar de um cirurgião habilidoso que vai, então, remover um desses gânglios, uma dessas regiões acometidas, encaminhar o material para o patologista. Esse patologista experiente, né, conhecedor da doença de Castleman, será capaz de dar o diagnóstico da doença de Castleman e aí nós vamos proceder para o tratamento. A doença multicêntrica, ela pode ter duas formas. Aquela que está relacionada com a infecção pelo vírus do herpes humano 8 e aquela que não é relacionada com o vírus herpes humano 8. Essa diferenciação é bastante importante porque o tratamento de uma situação e da outra também são distintos, né? Essas duas formas, elas correspondem mais ou menos a 50% das formas multicêntricas, né? Então, nós temos 3/4 dos pacientes com diagnóstico de doença de Castleman, forma unicêntrica. Do quarto restante, metade será multicêntrica não relacionada com o vírus herpes humano 8 e a outra metade relacionada ao vírus herpes humano 8. Eu acho que isso engloba bem aí o cenário das diferentes formas de apresentação da doença de Castleman. Não, muito obrigada, uma visão bem ampla da patologia. Na verdade, o senhor mencionou vários sintomas, né, como a febre, perda de peso, náusea, o fígado e o baço aumentados, né? E aí eu gostaria de passar para a doutora Daniele, exatamente conversando sobre isso, né? Existem muitas semelhanças, né, com inúmeras outras patologias. Hoje, quais são os maiores desafios para o diagnóstico dessa patologia? A minha área de atuação é principalmente linfomas e mielomas, né? Então, doenças linfoproliferativas crônicas. E a grande maioria dos pacientes realmente chega dessa forma. Então, gânglios aumentados, esses sintomas, febre, perda de peso, dorese. Então, a gente acaba vendo esses pacientes tendo uma trajetória muito longa, passando por vários médicos, assim como os pacientes de doença de Castleman. Então, como não há, como o Jorge já falou, um marcador específico para a doença, então, fez aquele exame, é positivo a doença de Castleman, a gente não tem algo que seja totalmente específico. Então, os pacientes, eles vão desenvolvendo sintomas que muitas vezes podem ser leves até formas muito graves, né, que seriam as formas que realmente o paciente corre um risco de óbito rápido. Mas, em geral, o que a gente costuma ter é isso. Então, como há um processo inflamatório, então há uma alteração imunológica, que o processo inflamatório todo ele está muito exagerado, então aquilo acaba levando a sintomas como uma febre, né? Então, febre, ela não necessariamente quer dizer uma infecção, quer dizer uma bactéria, um vírus, ela pode ser simplesmente uma questão inflamatória, uma questão dessas substâncias que são liberadas no sangue e que levam o organismo a aumentar a temperatura. Né? Então, sudorese noturna, então o paciente suar à noite, mas suar sem ter que trocar o pijama, perda de peso. Por quê? Porque há como se fosse um consumo metabólico, a doença está avançada, ela está acelerada, então o paciente começa a perder peso sem querer, né? Anemia, que o Jorge comentou também, então é uma alteração comum, justamente pelo estado inflamatório dos pacientes, gânglios, disfunção renal, baço e fígado. Então, olha só, o paciente pode ir para vários médicos, ele pode ir para um médico alergologista porque ele está inchando, ele pode ir porque ele está tendo esses sintomas de uma febre específica, pode ir para um médico de fígado,
pode ir para o médico de alterações renais, e mesmo hematologista com anemia. E pela biópsia do gânglio, às vezes essa biópsia nem é tão bem feita, o paciente pode nem receber o diagnóstico adequado. Então, esse que é o grande problema. Então, os pacientes podem receber diagnóstico de doenças reumáticas, doenças imunológicas, né, sem necessariamente ter que a doença seja, né, uma doença especificamente imunológica. Eles podem receber o diagnóstico de doenças tumorais, então uma suspeita de linfoma, uma suspeita de algum outro tipo de câncer que vá para os gânglios, para o fígado, para o baço, assim como ele pode também receber um diagnóstico de, às vezes, até alguma doença infecciosa. Então, por exemplo, a tuberculose, ela pode aparecer com tudo isso. Gânglio aumentado, febre, sudorese, perda de peso, anemia. Então, não é um diagnóstico diferencial tão fácil. A gente não recebe um paciente e fala, nossa, isso é cássima. Isso não acontece. Então, a gente tem toda a suspeita. E aí, por isso que é tão importante que o paciente seja bem investigado, né? Então, a gente tem vários critérios que a gente usa para poder fazer o diagnóstico. Então, a gente tem que ter uma biópsia. A biópsia é a retirada daquela lesão ou a retirada do gânglio. Essa biópsia, ela tem que passar por um médico patologista e tem que ser feito determinados testes que afastem outras doenças e que confirmem, por exemplo, que não é um câncer, que não é uma infecção. E a partir daí, juntando com esses outros sintomas, a gente vai caminhando para o diagnóstico de doença de Castleman. Mas tem muita gente que acaba ficando com um diagnóstico inespecífico e mesmo às vezes fazendo a biópsia, eles podem não receber o diagnóstico adequado. Então, muitos pacientes ficam muito tempo passando por isso. E os pacientes que têm a forma mais grave, né, quer dizer, felizmente é uma minoria, mas são pacientes que ficam muito graves, então, quer dizer, rapidamente desenvolvem edema generalizado, derrame no pulmão, líquido no abdômen, enfim, todas aquelas situações mais graves que João já comentou, geralmente eles vão direto até para a UTI, eles nem passam pelos outros médicos. Então, quer dizer, se o médico da UTI não conhece a doença de Castleman, não desconfia e não entende essa questão inflamatória, ele pode fazer tratamentos totalmente diferentes, reduzindo até a chance de controle dos pacientes. Então, esse que é o grande problema. Ela é uma doença que tem muitas faces e que a gente tem que conhecer para poder pensar nela. Então, essa que é toda a nossa preocupação de fazer mesmo a divulgação da doença, para que mais e mais profissionais conheçam, né? Não só os hematologistas, não só oncologistas, mas, olha, intensivistas, reumatologistas. É porque o tratamento, ele passa por várias abordagens, né? Como a gente vai fazer depois. Ok, obrigada. Enfim, dependendo dessa característica que ela se apresentar, né, ou como unicêntrica ou como multicêntrica, ela vai ter um tratamento diferenciado. Doutor Cláudio, o senhor poderia falar para a gente hoje quais são os tratamentos existentes, né, para a gente realmente pegar esse paciente e, no caso, tirá-lo dessa crise e estabelecer uma rotina de tratamento? Como falou muito bem o Jorge Vaz e a Daniele, o tratamento ele depende demais do diagnóstico adequado. Então, o Jorge falou de um paciente, agora eu lembrei de um paciente que eu levei num congresso, acho que em 1995, mas era um Castleman unicêntrico, aí virou apresentação até oral, era um negócio bacana, e foi retirado. Então, assim, basicamente a doença unicêntrica ela vai ser removida, esse é o tratamento. O segundo cuidado grande que se tem, o Jorge também comentou, quer dizer, eu tenho que olhar esse herpes vírus 8, que não é um herpes vírus. Herpes vírus é uma família de vírus mais conhecido é o vírus da catapora, mas tem o vírus do herpes labial, tem o vírus da herpes genital, então é uma variante desses vírus. E aí, se eu estou lembrando desse herpes, eu tenho que lembrar também se o paciente não tem HIV, né? Então, isso eu tenho que pesquisar antes. Bom, pesquisando isso, vamos supor, se ele for um herpes vírus 8, uma droga que a gente já conhece, antiga, chamada rituximab, ela vai muito bem, acaba funcionando nesses casos. Mas eu nunca posso, assim, se eu tem um paciente com herpes vírus 8, eu tenho que investigar esse paciente para saber se eu não tem outra coisa. Então, isso é muito importante. Bom, o unicêntrico já foi dito, embora eu já tive até um caso, um paciente com unicêntrico, que a complicação maior foi cirúrgica, era muito grande, o linfonodo muito aderido, e deu complicações pulmonares graves no final, assim, de trauma cirúrgico.
E para a forma que aí acaba sendo a mais famosa, que é a multicêntrica, que é essa sintomática, que a Dani explicou super bem, aí a gente hoje tem mais tratamentos, né? Você tentava dar corticoide, você tentava fazer quimioterapia, e hoje, conhecendo um pouco mais a fisiopatologia da doença, e sabendo que a interleucina 6 está aumentada, interleucina 6 é uma substância que ela aumenta em vários processos inflamatórios, inclusive virais. Agora, no coronavírus, a gente está estudando algumas drogas que tentam bloquear essa interleucina para ver se isso pode ajudar. Então, esse paciente, primeiro, todo o trabalho dele é fazer esse diagnóstico. A parte mais difícil desse paciente não é, sem dúvida nenhuma, o diagnóstico. Aí eu tenho drogas, né? Então tem droga, um bloqueador específico que acabou sendo mais estudado, com estudos inclusive com brasileiros, é o siltuximab, que ele vai bloquear especificamente a interleucina 6. Né? O Castleman tem uma coisa curiosa, que é o médico que mais estuda o Castleman, ele tem 30 e poucos anos, ele é portador do Castleman, né? O David, eu não consigo pronunciar o sobrenome dele. Então, assim, é um rapaz super bacana, ele teve com a gente, acho que teve com a Dani, ele foi na escola paulista, foi dar aula para aluno, foi estimular, é um cara brilhante. Então, assim, ele participou desses estudos, então existe esse bloqueador de interleucina 6. Associado a isso tem tocilizumab, que é um parecido também, que também tem estudos, e agora estão estudando alguma coisa com sirolimus, para esses pacientes que falham essas terapêuticas. Mas você tem armamento já para usar desse paciente. E o David sempre fala nas palestras dele, que, claro, quando a gente fala Castleman, você lembra de unicêntrico, das formas mais simples, mas essas formas graves têm um prognóstico ruim. Então, por isso que é importante falar. E aí, o importante é você falar. Eu lembro de um caso, não foi meu em particular, mas era um paciente aqui de Santa Catarina. A gente começou a discutir, que era com uma médica que até teve no evento lá do lançamento do produto. E depois eu comecei a insistir, falei, olha, acho que isso é Castleman, etc. Faz um PET. Aí apareceu uns linfonodos dentro do abdômen, que se biopsiou, mandou para um patologista experiente, era Castleman, esse paciente começou a tratar e está muito bem. Então, assim, é uma doença muito difícil, muito particular e pode ser confundida com outras doenças aí, como bem falou o Jorge e a Dani, com o linfoma. Então, você tem armas, mas o desafio é o diagnóstico. Bacana. Doutor Jorge, algo comum entre as patologias raras, e muito comum mesmo, muito por conta da sua complexidade, é a busca de um tratamento multidisciplinar, né, envolvendo várias especialidades médicas, não médicas. Esse também é o quadro da doença de Castleman. E se realmente é o caso de uma doença que demanda essa multidisciplinaridade, quais seriam os especialistas que deveriam acompanhar esse paciente? Olha, essa pergunta é excelente, porque, na verdade, quando a gente está falando de tratamento, o tratamento da doença de Castleman, a parte mais importante realmente é um hematologista que tenha conhecimento sobre a doença, sobre as distintas formas e quais são os tratamentos mais indicados para cada uma dessas formas, tenha familiaridade com o manejo desses medicamentos, né? Então, o Cláudio já citou vários, mas envolve especificamente o cetuximab, o tocilizumab, mas também rituximab, que é um outro tipo de anticorpo monoclonal, corticosteroides, quimioterapia, agentes antivirais. Na multidisciplinaridade do Castleman, quero também aqui reforçar o que disse a Dani e também o Cláudio, na questão do diagnóstico. Porque como essa doença, ela imita linfomas, de um lado, e, portanto, na fase do diagnóstico, o hematologista vai estar envolvido. Mas ela imita também doenças infecciosas. A Dani lembrou muito bem tuberculose como um diagnóstico diferencial. Às vezes, a investigação de Castleman pode começar por uma febre de origem indeterminada. Então, o infectologista tem que estar familiarizado com essa doença. Manifestações autoimunes, então dores articulares, vermelhidão da pele, né, chamado de rush cutâneo, prurido generalizado, perda de peso, sudorese, edema,
muitas vezes esses pacientes procuram os reumatologistas, né, já que se trata de uma doença de cunho inflamatório, para fazer a sua investigação inicial. Então, os reumatologistas também têm que se familiarizar com o diagnóstico de Castleman, né, entre as suas hipóteses, né, ao investigar pacientes que tenham quadros assim. E, por fim, os patologistas, né? Esses, normalmente, a gente se refere aos hematopatologistas, que são aqueles patologistas que já estão habituados a avaliar as doenças dos gânglios, né? E que, portanto, sabem distinguir desde o início, desde a avaliação mais simples, que é o exame histopatológico, né? Sem nenhuma grande tecnologia, ele suspeita da doença de Castleman, porque ela tem uma aparência ao microscópio que é razoavelmente peculiar, embora não seja possível só por esse método distingui-la das outras doenças, mas ele vai lembrar da doença de Castleman e aí perseguir o diagnóstico, né? Então, eu acho que essas áreas, claro, contando com as áreas de apoio, a enfermagem bem treinada, uma farmacologia clínica também, para orientar os pacientes como essas drogas devem ser utilizadas, quais são as possíveis interações dessas drogas com outras drogas que o paciente faça uso, né? Efeitos colaterais, como é que a gente deve utilizar, em que horários esses remédios são aplicados. A psicologia no apoio ao paciente, né? Então, muitas vezes esse paciente tem alguma dúvida que pode ficar como estigma de que ele tem um câncer, né? E aí é importante o trabalho da psicologia. Então, essa multidisciplinaridade tem que estar familiarizada com a doença. Mas eu ressaltaria mais as áreas envolvidas com o diagnóstico. Então, a hematologia, a infectologia, a reumatologia e o patologista. Esses têm que conhecer bem a doença para poder fazer um manejo adequado e orientar bem os pacientes. Obrigada. O Dr. Cláudio acabou mencionando o Dr. Feigenbaum, né, com uma questão bem emblemática e rara, né, da gente conhecer, que é o médico que também tem a patologia. Conta de sua própria doença, um especialista, né, procurou ir a fundo. É muito comum nas patologias raras, né, essa formação de comunidades, né, para ter mais informações, para buscar mais detalhes, para dividir, né, as suas dores, as suas expectativas, né, e o que é sempre uma coisa positiva, mas que também pode trazer algum risco, né. Então, eu queria, assim, da doutora Daniele, uma reflexão, né, o que cada paciente deve estar atento quando finalmente ele encontra o seu diagnóstico, que ele tem o diagnóstico fechado. Então, eu acho assim, é muito importante a gente falar sobre isso, né? Então, acho que é uma figura que os pacientes todos devem conhecer, o Dr. Feigenbaum, é o David Feigenbaum. Eu conheci em 2014, num Congresso Brasileiro de Hematologia, quando ele veio ao Brasil. Vieram ele e o seu pai, e assim, são pessoas absolutamente simpáticas, acessíveis. Tem até esse livro do David que está chegando no Brasil, Chasing My Cure, né? Esse que é o americano, o inglês foi lançado primeiramente, mas agora a gente já tem o livro em português. Eu realmente recomendo que leiam. E uma das coisas que me chama muita atenção, e aí eu vou já responder a questão do grupo de pacientes, é o seguinte, quer dizer, um rapaz de 30 anos, no meio da faculdade de medicina, que rapidamente, subitamente se torna extremamente grave, vai para a UTI, então assim, hemodiálise, ascite, ele ganhou quilos, litros e litros de água, o abdômen dele ficou tão grande que, assim, uma das pessoas que não viu que ele era homem perguntou se era uma gestante de líquido, de tamanho de baço de fígado. Então, ele praticamente ele recebeu extrema-unção nessa primeira vez que ele ficou doente. Então, para vocês terem uma ideia. Quando ele entrou em remissão, após quimioterapia muito pesada, ele ficou mais ou menos um ano bem, e depois ele teve outras recaídas. E quando chegou no momento
em que ele já tinha recebido praticamente todos esses medicamentos que o Cláudio falou, ele foi atrás de entender do seu médico o que havia de outros medicamentos que estavam sendo estudados. E disseram para ele que não havia nada. Não, mas... E ele insistiu, mas não tem nada agora, mas o que está para chegar? Qual o mecanismo de ação? Qual que é o mecanismo da doença? Ninguém tinha estudado. Por exemplo, o que a gente chama de INCA americano, né? O NIH, ele não tinha investido um único dólar para investigar a doença. Então, o que aconteceu? Aí começou, né, essa busca dele. Então, quer dizer, eu vou me ajudar e vou ajudar os outros pacientes. Então, ele começou a estudar a doença. Ele começou a ver outras vias inflamatórias que estavam associadas. E aí começou, inclusive, a procurar. Ele teve resposta dos tratamentos iniciais, mas depois houve uma falha, até que ele começou a usar um medicamento há mais de 6 anos atrás, e que ele está em remissão e continua respondendo até hoje. Então, eu conheci o David quando fazia, acho que uns 6 meses que ele estava recebendo esse tratamento. O pai dele até veio acompanhá-lo para ver se ia ficar tudo bem. Então, assim, como que evoluiu isso? E uma das coisas que o David fez foi justamente agregar as pessoas, tá? Médicos, pesquisadores e pacientes e suas famílias, para tentar evoluir na compreensão dos mecanismos da doença, na melhora da qualidade de vida das pessoas e na melhora do tratamento. Então, realmente, o objetivo é buscar uma cura, né? Então, acho que a história dele é muito bonita e a história dele mostra que, como juntos, podemos ser tão mais fortes. Então, eu acredito que a associação de pacientes é algo muito importante. Eu acho que, assim, por várias questões, porque é uma questão até da pessoa ver que há outras pessoas passando por isso, que tem esperança, que tem jeito, que não é uma coisa que acontece só com ela, né? Então, é muito importante. Então, por todos os sentidos, como já falou até o Jorge, social, psicológico, do ponto de vista de médico, do ponto de vista do familiar. Agora, importante o que você ressaltou, os cuidados que deve procurar associações muito sérias, que tem que se buscar associações que sejam embasadas em conhecimento científico, que estejam voltadas à educação dos pacientes, que permitam, inclusive, que os pacientes tenham acesso ao que está sendo feito aqui hoje, quer dizer, que seja explicado a ele o que é a doença, quais as opções de tratamento, o que tem chegado. Então, acho que o cuidado é esse. É uma coisa que a gente tem visto muito, né? Ultimamente, a gente tem discutido muito, são as notícias falsas, são os falsos tratamentos, as falsas curas. Então, isso não é exclusivo para outras coisas. Isso também pode acontecer com doença de Castleman. Então, é muito importante que o paciente busca associações, mas sempre com muito critério, sempre com muito cuidado. Cuidado na internet onde vai buscar, né? Então, as associações, justamente, elas têm esse papel para poder fornecer uma orientação de qualidade, né? Então, eu acho que é um papel essencial, sabe? Então, acho que é uma pergunta excelente. Eu queria complementar só uma coisinha, Diga. aproveitando tudo nessa brilhante fala da Dani, para dizer que as associações sérias de pacientes, elas têm um compromisso com informação. Informação no sentido de conhecimento sobre a doença, sobre desenvolvimento de tratamento, né, sobre esclarecimento para a comunidade, tanto leiga quanto especializada, e sobre opções de tratamento, mas também de acesso, né? Quais são as oportunidades que os pacientes têm, quais são os caminhos que eles têm que trilhar para poder chegar aonde precisa, né, e receber o tratamento adequado. Então, vai desde da geração do conhecimento, como fez o David, né, até o acesso, as vias de acesso possíveis para receber esse tratamento e essa orientação. Parece que não, mas a gente já vai chegando aí no término dessa conversa, desse encontro, né? Mas eu acho que a gente não pode concluí-lo sem ter umas considerações finais de cada um de vocês. E eu peço ao Dr. Jorge, então, que
ele fale um pouco sobre as expectativas que ele tem em termos de tratamento para a doença de Castleman agora no futuro. Bom, eu que já vocês puderam ver que em relação a Dani, né, eu tive contato há muito mais tempo, né, com a história da doença de Castleman, assim como o Cláudio, numa época em que os nossos tratamentos as opções terapêuticas eram muito, muito limitadas. Eu enxergo hoje um cenário completamente diferente, né? Aquelas opções que a gente pode chamá-las de inespecíficas, né, porque são baseadas em agentes imunomoduladores, como os corticoides e outros, agentes quimioterápicos, como a ciclofosfamida, anticorpos monoclonais, que na verdade eram destinados a tratamento de linfoma, como o rituximab, elas continuam válidas, né? Temos os antivirais, importantíssimo no caso da doença associada ao HHV8, né? Mas hoje a doença de Castleman mantém um tratamento específico, né? Conhece-se razoavelmente bem a sua fisiopatologia, a interleucina 6 tem um papel central nessa história, e nós temos pelo menos 2 drogas já no mercado que são capazes de atuar em cima da interleucina 6, portanto, no foco da questão. É claro que muito mais vai se desenvolver para que um dia a gente possa tratar essa doença com um comprimido, né? E ter essa resolução do problema do paciente de maneira mais fácil. Mas eu considero que a ciência avançou muito e certamente ainda terá muito mais o que avançar. Bom, muito obrigada. Gostaria de perguntar agora para a doutora Daniele, suas considerações finais, assim, quais são as recomendações àqueles que recentemente se depararam com o diagnóstico de doença? Então, acho que a primeira coisa é entender que existem várias doenças de Castleman, há várias formas, cada forma tem um tratamento diferente, um prognóstico diferente. Então, a melhor coisa é realmente procurar um médico que tenha conhecimento sobre a doença, tá? Procurar a associação de pacientes para que entenda mais também sobre todo o processo, sobre o que vai passar, e que entenda as opções que já foram comentadas de tratamento e como obtê-los. Então, acho que a palavra é conhecimento, um bom apoio com a associação de pacientes e um bom apoio com uma equipe médica e multiprofissional que tenha conhecimento da doença. Então, como são doenças raras, em geral, as pessoas que não lidam diretamente com isso vão ver muito poucos casos, né? Então, eu acho que é importante, mesmo que o médico vá ter um caso ou 2, mas que o médico também se apoie numa rede com mais profissionais. Então, felizmente, isso é uma coisa que a gente vê muito, né? Cláudio, Jorge, a gente vê que, por exemplo, não só na hematologia, que é o que a gente vivencia, mas em outras áreas, as pessoas cada vez mais discutem os casos, tiram suas dúvidas. Então, os próprios profissionais já fazem essas redes de contato, né? Então, por isso que eu acho que todo esse movimento é muito importante. Então, acho que essas são as minhas considerações. Obrigada. E encerrando o encontro, né, doutor Cláudio, nós testemunhamos hoje uma verdadeira revolução no que diz respeito aos tratamentos, né, especialmente quando a gente fala de terapia gênica. O que o senhor acredita que a evolução dessa vertente pode trazer para os pacientes de Castleman? Eu acho que vai precisar um pouquinho de um entendimento maior para você chegar com terapia gênica, né? A gente já está entendendo aí o que está aumentando a interleucina 6, então a gente já consegue agir em alguns pontos. Mas eu acho que se a gente conseguir entender um pouquinho antes o que acontece, talvez você possa não só tratar o Castleman, mas entender outras doenças igualmente graves e parecidas, né? A própria síndrome, que a gente chama síndrome da Covid-19, ela tem aí algumas vias parecidas com o Castleman, algumas coisas que aumentam, vai fazer febre, vai fazer aumento de interleucina 6, de ferritina, etc. Então, você tem algumas vias que a gente agora, inclusive, eu acho que um efeito colateral dessa pandemia vai ser entender melhor
essas vias inflamatórias aí que a gente não sabia, não via. E se você vai se lembrando, eu tenho lembranças assim, de pacientes do passado, que eu olho e falo, poxa, será que aquilo não poderia ser castor, no que eu via 15 anos atrás? Será que isso não era uma outra síndrome? Então, eu acho que sim, a gente pode caminhar para isso. A gente está avançando muito rápido, isso graças ao esforço pessoal do David. O David, claro, além dele ter Castleman, ele tem um QI, eu acho que do Albert Einstein, né? Porque ele é um ser humano fora da curva completamente. E apesar dele ser um gênio, ele é muito bacana. Então, é um menino no 3º ano da faculdade que foi perseguindo, e com 30 anos de idade, ele foi já convidado para ser professor, etc. Então, talvez assim, a doença de Castleman dele deu um efeito colateral no cérebro dele, que trouxe genialidade a ele. Mas eu acho que sim, eu acho que o futuro é muito interessante, né? E essas coisas que a gente está estudando de interleucina 1 e interleucina 6, a gente está aprendendo muito, não é só Castleman, mas é em câncer, é resposta imune. Isso aí a gente está dando um banho de aprendizado, a gente está em protocolo de pesquisa, inclusive colaborativa aí, a Dani tem um grupo grande aí, a gente está aprendendo, está apanhando um monte, aprendendo uma quantidade de coisas que a gente não sabe. Enfim, eu acho que o futuro é muito promissor. Eu acho que é muito interessante. Agora, do casco em geral, eu acho que a gente precisa de educação, 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 educação. É uma doença rara. Então, reumatologista, hematologista, cirurgião, infectologista, clínico geral, pediatra, eu acho que todo mundo tem que saber que a doença existe, que ela te atrapalha, ela te confunde, né? A Dani e o Jorge também, eles discutem bastante casos, e às vezes você faz um consenso assim, vamos mandar para o patologista tal para ele fazer o diagnóstico. Eu acho que esse é o grande desafio. E eu estou muito feliz de estar aqui, da gente poder falar disso, né? De começar a divulgar realmente a doença. A gente não vê esse número de casos no Brasil, mas a gente tem certeza que eles estão escondidos por aí, de alguma maneira, sem tratamento. A gente pode estar perdendo esses pacientes. Eu só tenho a agradecer aos doutores, em nome da Casa Hunter, tá? O tempo, a disposição em esclarecer os pacientes de todo o Brasil. Obrigada também a todos que estão acompanhando, né, esse webinar, e até a próxima. Obrigada, viu? A gente te agradece obrigada. a oportunidade. Tchau. Obrigada. Um Um abraço. grande abraço a todos. Tudo de bom.